Oi, ouvinte do Literatura Oral, como é que tá aí do outro lado? Eu sou a Sabrina e aqui é a playlist de faixas bônus do podcast Literatura Oral, onde eu falo sobre assuntos variados, leio crônicas minhas. Na última faixa bônus, comentei a repercussão na imprensa de uma fofoca sobre Janja, a primeira-dama. Hoje eu vou comentar O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg. E o motivo de trazer esse livro na playlist de faixas bônus é porque não é exatamente literatura, é uma pesquisa histórica, é mais história então. Eu vou organizar assim agora, vamos ver se fica bom. Essa faixa bônus é o primeiro post depois que o Literatura Oral completou 5 anos, em 21 de julho. Parece que foi ontem que eu postei o episódio 1 e se passaram 5 anos. E lá foram 128 episódios, 14 faixas bônus, agora também com playlist de aulas e dicas de literatura, e já são 32 aulas. A quem se inscreveu no canal e segue por aqui, muito obrigada! Vamos rumo aos 10 anos do LO. Também não poderia deixar de falar na prisão domiciliar de Bolsonaro. Lembra quando eu começava os episódios com "Fora Bolsonaro, como é que vocês estão?" Foram muitos episódios assim durante a pandemia, não acreditando que ele não tivesse sido preso ainda. Agora, parece que as coisas estão se encaminhando para acontecer finalmente a punição. Pelo tanto que foi feito, eu acho tornozeleira pouco, prisão domiciliar pouco. Quero que ele se retire da vida pública para sempre, nunca mais se candidate e seja preso de verdade. Em casa é muito fácil. Pela negligência com a compra de vacinas, pelo discurso anti-ciência, pela flexibilização com a compra de armas, que podem ficar circulando por mais de 50 anos, colaborando em acidentes domésticos e sendo roubadas e usadas para todo tipo de crime, enfim. São muitos os motivos para a gente comemorar a prisão desse político, que não é um preso político, é um político preso. Mas vamos ao conteúdo de hoje. O livro que eu escolhi é a história de um moleiro que viveu no século XVI e foi processado por heresia pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Inquisição. Heresia que é uma negação ou discordância da doutrina católica. O Queijo e os Vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição, foi publicado em 1976, está dividido em 62 partes bem pequenas assim, então nem vou chamar de capítulo, apesar de elas terem um título. E tem 2 prefácios escritos pelo autor. Um prefácio à edição inglesa e outro à edição italiana. Isso nessa edição que eu tenho, que é da Companhia das Letras, de 2006, com tradução de Maria Bethânia Amoroso. E termina com um pós-fácio. E vocês sabem o que é um moleiro? É quem trabalha ou trabalhava em moinho, moendo cereais para fazer farinha, por exemplo. Que era uma profissão bem comum e bem necessária no século XVI. No prefácio à edição inglesa, o historiador Carlo Ginzburg conta que tudo começa no verão de 1962. Ele estava em Udine, pesquisando no arquivo da Cúria Episcopal da cidade um acervo de documentos inquisitoriais. Cúria Episcopal é o órgão administrativo de uma diocese e assessora o bispo, sendo que diocese se refere a um território de administração eclesiástica sob o domínio de um bispo ou arcebispo. Esses documentos que Ginzburg pesquisava falam de uma seita de Friuli, na região de Veneza. Os juízes tinham identificado os componentes dessa seita como bruxas e feiticeiros. Atentem para a diferença de denominação de homens e mulheres pertencentes a essa seita que Ginzburg estava pesquisando. Os documentos que ele pesquisava falam de uma seita em que mulheres são bruxas e os homens são feiticeiros. Percebem? Mesma seita, mas as mulheres ganham um rótulo associado à maldade e mistério, bruxas, e os homens ganham a denominação feiticeiros, uma palavra da qual se infere alguma utilidade, sabedoria. Feiticeiros eram pré-médicos, bem dizer.
Na mesma seita, as participantes mulheres ganham denominação negativa e os homens ganham uma denominação da qual é possível extrair um significado até positivo. Mas Ginsburg não atenta para isso, o livro não é sobre isso. Esse, O Queijo e os Vermes, porque Ginsburg vai escrever outro livro lá sobre essa seita que ele pesquisava, mas não é disso que eu estou falando nessa faixa bônus. Quem fala sobre a rotulagem negativa atribuída às mulheres desde há muito tempo é a historiadora Silvia Federici, que eu quero trazer alguns capítulos aqui no Literatura Oral também. Nos volumes manuscritos dos julgamentos, o pesquisador achou uma sentença muito longa. Nessa sentença, uma das acusações feitas ao réu era a de que ele sustentava que o mundo tinha sua origem na putrefação. O nome do réu era Domenico Scandella. Desculpa, gente, não resisto a ler esses nomes italianos com um certo italianês, mas vou me controlar. Domenico Scandella, apelido Menocchio. Ginsburg achou isso interessante, mas como não era o que ele procurava para a pesquisa da época, fez uma anotação e deixou para voltar nisso depois. Vira e mexe, ele olhava essa anotação quando abria uma gaveta, procurava algum outro documento. Até que, em 1970, ele resolveu ir checar essa história. Esses documentos em que Ginsburg pesquisava e que tem a sentença de Menocchio são do século XVI. O livro, O Queijo e os Vermes, narra a história dele, e graças à farta documentação, Ginsburg diz que temos condição de saber o que Menocchio lia, discutia, os pensamentos e sentimentos dele. Eu discordo de Ginsburg nesse ponto. Olha, eu já discordando do autor no prefácio. Porque o que mais consta nesses documentos é a opinião dos inquisidores sobre Menocchio. Quase sempre a versão das autoridades, que estava acontecendo o julgamento e tinha um deles ali anotando tudo. Não consta os sentimentos dele, como ele se sentia sobre as acusações. Consta os depoimentos dele, mas nos depoimentos ele está sob pressão. E os documentos não são redigidos por uma fonte imparcial, como um jornalista teoricamente seria. São registros da própria igreja, portanto, parciais, com exceção de algumas poucas páginas que são cartas aos inquisidores escritas por ele. Mas mesmo assim são cartas de momentos em que está preso e acuado. Ginsburg diz que as fontes ouvidas trazem Menocchio para perto de nós, o que revela um homem como nós e, ao mesmo tempo, muito diferente de nós, em função da cultura e do contexto social no qual ele estava inserido. E já nesse prefácio, o autor determina que Menocchio viveu um relacionamento complicado com a cultura escrita, com alguns livros, pelo modo como ele leu esses livros. Então, Ginsburg está nos dizendo de cara que existe um jeito adequado de ler determinados livros. Eu pergunto, essa forma adequada de ler é pelas bases da Inquisição italiana do século XVI, ou será que Ginsburg está assegurando que existe um modo de leitura que se mantém como correto? Não ficou claro para mim isso. E mais uma vez eu discordo quando ele diz que Menocchio viveu um relacionamento complicado com a cultura escrita. Para mim, o protagonista viveu um relacionamento complicado com a moral religiosa da época, não com a cultura escrita. Mas a gente vai ver isso ao longo da análise do livro e depois vocês me contam o que acham. E por falar nisso, lembrem de se inscrever no canal, se for a tua primeira vez aqui, e de curtir, comentar e compartilhar para este conteúdo chegar a mais pessoas. Ginsburg diz que Menocchio interpôs conscientemente um filtro entre ele e os textos, e esse filtro, ou crivo, deixa pressupor determinada cultura oral que era patrimônio de parte da sociedade do século XVI, principalmente das pessoas pobres, dos camponeses. Ou seja, que muita gente tinha acesso a determinada cultura oral, conhecimento passado oralmente, e que Menocchio usa esse conhecimento popular como filtro para o que ele lê. O
que é meio óbvio, já que a gente sempre lê a partir da nossa perspectiva, da nossa bagagem cultural. É por isso que um adolescente lê Machado de Assis e encontra um livro. E depois de 30 anos, esse adolescente lê o mesmo Machado e é arrebatado por um livro completamente diferente, porque então já é outra pessoa com outra vivência. Com isso, Ginsburg entende que as opiniões de Menóquio, salvas no documento, não dizem apenas sobre ele, mas contam sobre a cultura camponesa daquele lugar e tempo. O lugar é a Europa pré-industrial, o tempo, o da difusão da imprensa, da reforma protestante e da repressão a essa reforma nos países católicos, que foi a reação da Igreja conhecida como Contra-Reforma. Ainda nesse prefácio à edição inglesa, Ginsburg cita o teórico russo Mikhail Bakhtin e o que ele explicou sobre a circularidade entre a cultura das classes dominantes e das classes subalternas, uma reciprocidade que sempre existiu na Europa pré-industrial. O que mostra que a cultura popular ou camponesa não era estanque, assim como não era a cultura das classes dominantes. Bakhtin fala dessa circularidade, por exemplo, no livro Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, sobre a carnavalização como forma de expressão popular. Ginsburg usa os termos classes dominantes e classes subalternas, mas é um jeito de falar ricos e pobres. É fácil a gente entender essa circularidade, né? Muito menos provável seria ter dois estratos da sociedade inertes, sem um contaminar o outro. E, gente, Ginsburg usa esses termos, e eu estou falando aqui classe por força do hábito. Mas classe remete à classe social, e o mais correto para se referir à divisão social nesse período é estamento. Isso porque estamento é a denominação de um grupo social em sistemas hierarquizados, em que a mobilidade social é menor ou até inexistente. Estamento é uma camada social determinada por nascimento ou ocupação com deveres bem definidos. Na sociedade estamental antiga, como era a sociedade feudal do medievo, era praticamente impossível uma pessoa pular de um estamento para outro. Um camponês se tornar nobre, por exemplo, não acontecia. E classe social é uma divisão social mais moderna, em que acontece migração de uma classe para outra. É possível que isso aconteça e configura daí uma sociedade mais flexível. A expressão classe social remonta ao período da Revolução Industrial, fim do século XVIII, e se firma depois pelo uso que Karl Marx fez desses termos, falando na luta de classes. O século XVI e a região de Menóquio, norte da Itália, era então estamental. Mas vamos saber mais sobre o autor. Carlo Ginsburg é um historiador italiano, ele está vivo. Nasceu em Turim em 1939. Lecionou em diversas universidades, como a Universidade da Califórnia, Harvard, Yale, Princeton, nos Estados Unidos. Na Itália, foi professor na Universidade de Bolonha e na Escola Normal Superior de Pisa, onde ele se formou. Escreveu muitos livros, sendo que a área de interesse dele parece ser a cultura popular, especialmente dos séculos XVI e XVII. Ele tem uma metodologia de pesquisa que é a microhistória, olhar para o micro e daí revelar o macro. Ele se interessa por seitas secretas, bruxaria e sua relação com a organização social da época. Eu poderia facilmente levar a vida como Ginsburg, pesquisando histórias em documentos antigos, especialmente essas histórias com teor secreto, de cultos e seitas, e trazendo as histórias à luz em livros. No prefácio à edição italiana, Ginsburg explica que foi tardia a associação do termo cultura para as atitudes e os códigos de comportamento das classes subalternas. Demorou para que o que era produzido pelos pobres fosse chamado de cultura.
existia uma concepção aristocrática de cultura, pela qual ideias e crenças originais sempre eram produto das classes superiores e a difusão dessas ideias entre a classe subalterna era algo sem importância. E que nesse movimento do conhecimento de cima para baixo aconteceria uma deterioração das ideias. Outro problema para que historiadores soubessem da cultura dos camponeses do século XVI é que a cultura dos pobres era oral, já que só quem tinha algum poder aquisitivo geralmente conseguia aprender a ler e escrever. Aí aqui sim o autor fala de filtros para as informações sobre a classe subalterna que chegou até nós. Ele diz que, abre aspas, pensamentos, crenças, esperanças dos camponeses e artesãos do passado chegam até nós através de filtros e intermediários que os deformam. Fecha aspas. Mas que então uma saída aos historiadores é estudar não a cultura produzida pelas classes populares, já que essa cultura não ficou registrada, mas estudar a cultura imposta às classes populares. Ginsburg cita Bakhtin nesse prefácio também, e seu estudo sobre a carnavalização na Idade Média, quando a comicidade dos temas carnavalescos populares se contrapõe à seriedade das classes dominantes. E disso a gente guarda a informação que entre as classes trabalhadoras havia flexibilidade, humor, um maior relaxamento diante da vida, e entre as classes ricas havia mais sisudez. Para Bakhtin, existia uma influência recíproca entre a cultura das classes subalternas e a cultura dominante. O prefácio à edição italiana é muito maior que o outro, e nele o autor é meio arrogante, citando outros pesquisadores. Mas não é que eu não concorde com tudo que ele está dizendo. De Michel Foucault, por exemplo, ele fala que muito bem, Foucault pesquisou exclusões, proibições, os limites através dos quais nossa cultura se constituiu, mas que Foucault se interessou mais sobre os gestos e critérios dessa exclusão do que sobre os excluídos propriamente ditos. Ginsburg está citando vários pesquisadores para mostrar como as classes populares tinham sido abordadas na historiografia até então, seja por opção de abordagem de pesquisa ou por falta de documentação sobre essas fontes. Porque este livro dele vai falar de uma fonte popular, um homem do povo, que é Menóquio. O autor diz que a circularidade entre a cultura da classe dominante e a cultura da classe subalterna é um problema formulado por Bakhtin. Mas será que Bakhtin via como um problema? Eu entendo que o russo constata a possibilidade de tensões, de conflitos nessa circulação de ideias, que tende a não ser uma troca cultural harmoniosa. Isso porque a interação não é equilibrada, já que a cultura dominante detém o poder, lidera as instituições de poder, como a igreja, e consegue marginalizar expressões culturais dos subalternos, desvalorizar suas práticas. Então, que a circularidade não é harmônica nesse sentido, de quem tem poder conseguir rotular o que é bom e o que é ruim. Ainda no prefácio, Ginsburg explica que Menóquio não é um camponês típico, mediano. Aos olhos dos conterrâneos, ele era diferente dos outros e suportou um relativo isolamento na comunidade. O diferente fica excluído. Menóquio sabia ler, sabia escrever. Ginsburg entende que o modo como Menóquio assimilou os livros que leu remonta à tradição oral, a remotas tradições camponesas, mas também evoca motivos elaborados por grupos heréticos de formação humanista. Tinha influência desses grupos heréticos, sendo que herético é quem se opõe aos dogmas da igreja. Nessa época, no século XVI, tinha grupos que se opunham às ideias da igreja, eram considerados então heréticos e eram perseguidos pelo Santo Ofício, que de santo não tinha nada. Ao longo do livro aparece bastante a palavra heresia. Os processos que Menóquio enfrenta, as acusações são acusações de heresia, né?
Mas o autor reconhece que Menóquio também tem um tom original no discurso dele. Isso aparece assim no prefácio. Abre aspas. A defasagem entre os textos lidos por Menóquio e o modo como ele os assimilou e os referiu aos inquisidores indica que suas posições não são redutíveis ou remissíveis a um ou outro livro. Por um lado, elas reentram numa tradição oral antiquíssima. Por outro, evocam uma série de motivos elaborados por grupos heréticos de formação humanista, tolerância, tendência em reduzir a religião à moralidade, etc. Trata-se de uma dicotomia só aparente, que remete, na verdade, a uma cultura unitária em que não é possível estabelecer recortes claros. Mesmo que Menóquio tenha entrado em contato de maneira mais ou menos mediada com ambientes cultos, suas afirmações em defesa da tolerância religiosa, seu desejo de renovação radical da sociedade, apresentam um tom original e não parecem resultado de influências externas passivamente recebidas. As raízes de suas afirmações e desejos estão fincadas muito longe, num extrato obscuro, quase indecifrável, de remotas tradições camponesas. Fecha aspas. Daí Ginsburg se pergunta se o que emerge dos discursos de Menóquio não seria mais uma mentalidade do que cultura. E lembra que a religião exercia sobre os homens do século XVI uma influência profunda e opressora, da qual era impossível escapar, isso sobre todas as classes. Que então ele prefere a expressão mentalidade coletiva à cultura popular. Até porque, em termos de cultura, mesmo a classe subalterna não era homogênea. E cita os dois eventos históricos que tornaram a história de Menóquio possível, que foram a invenção da imprensa e a reforma religiosa. Porque a história de Menóquio, resumidamente, é a história de um moleiro que leu uns livros e falou sobre o que leu e refletiu criticamente sobre o que leu. Não se conteve e quis compartilhar as ideias a partir do que leu. Não encontrou interlocutores entre as pessoas ali do povoado, até porque a maioria era analfabeta e não eram pessoas acostumadas ao exercício do pensamento crítico. Aceitavam o que lhes diziam e iam vivendo no automático. Chateado por não encontrar interlocutores que pudessem corroborar ou refutar as ideias dele, Menóquio começa a espalhar no povoado que ele ia adorar conversar com o Papa, com reis e príncipes, mas simplesmente porque ele imagina que essas pessoas teriam aparato intelectual para discutir com ele, que seriam leitores críticos como ele. Eu imagino Menóquio numa taverna, depois de beber uma cerveja, ficando meio alegre e orgulhoso também de conseguir ler e refletir a partir do que ele leu, batendo no peito e dizia: eu queria poder conversar com os príncipes, com o Papa. E o grande problema é que a Igreja Católica cerceava os pensamentos, não queria saber de gente tendo ideias, ainda mais sobre religiosidade e espiritualidade, que é justamente o que Menóquio leu, porque também era o tipo de obra que existia disponível para os poucos que sabiam ler. E aí a igreja foi atrás de calar a boca desse moleiro que lê e reflete e propõe novas interpretações ao que os poderosos estão dando como certeza absoluta. Resumidamente, essa é a história de O Queijo e os Vermes. Talvez eu tenha um pouquinho de ranço do Ginsburg, mas ele não evita fazer juízo de valor sobre Menóquio. Diz que o moleiro tinha muita fantasia e audácia. Tá, mas também foi Ginsburg que nos proporcionou saber da existência de Menóquio. Olha só. Abre aspas. 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam.
a Reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Fecha aspas. A Reforma foi um movimento no século XVI que levou ao surgimento e estabelecimento do protestantismo. A Reforma rompeu a unidade da Igreja Católica na Europa Ocidental. Começa com críticas à doutrina católica e leva ao rompimento dessa unidade, dando origem às igrejas protestantes. Essa crise começa com Martinho Lutero publicando as 95 Teses em 1517. Criticando a venda de indulgências pela Igreja, o que apontava para certa corrupção dos clérigos. E também teve a influência nessa crise de Henrique VIII, na Inglaterra, que rompeu com a Igreja Católica, que não tinha um discurso de acordo com o que ele queria ouvir, e fundou a Igreja Anglicana, que concordava com ele sobre divórcio, nos mostrando que, no fim, o discurso religioso endossa a vontade dos poderosos. Ginsburg lembra que o fim do monopólio dos letrados, que ele chama, sobre a cultura escrita, e do monopólio dos clérigos sobre as questões religiosas, já tinha deixado Martinho Lutero zangado com os camponeses mais de meio século antes de Menóquio existir. Porque assim, Lutero foi muito legalzinho, muito pra frentex, mas escreveu na sua tese número 70 que os padres ficassem de olhos e ouvidos abertos para que comissários não espalhassem fantasias no lugar do Papa, ou seja, que a pregação é primazia dos sacerdotes, grupo iniciado e autorizado pela figura máxima do catolicismo para pregar. O que aconteceu? Com o desenvolvimento da prensa, dos tipos móveis, mais livros puderam ser copiados e de forma mais barata, que antes cópias de livros eram só com os monges copistas. Os tipos móveis de Gutenberg foram desenvolvidos mais ou menos na metade do século XV. A partir dos tipos móveis, foi possível copiar livros rápido e muito mais barato. E com as ideias da reforma religiosa, a possibilidade de questionar a religião se tornou algo palpável no horizonte da humanidade. Abre aspas. Com a Contra-Reforma e, paralelamente com a consolidação das igrejas protestantes, iniciara-se uma era marcada pelo enrijecimento hierárquico, pela doutrinação paternalista das massas, pela extinção da cultura popular, pela marginalização mais ou menos violenta das minorias e dos grupos dissidentes, e o próprio Menóquio acabou queimado, fecha aspas. Graças a essa revolução na impressão de livros e do cisma na organização da religião, Menóquio tinha, por exemplo, a Bíblia em idioma vulgar. Abre aspas. Menóquio é nosso antepassado, mas é também um fragmento perdido, que nos alcançou por acaso, de um mundo obscuro, opaco, o qual, só através de um gesto arbitrário, podemos incorporar à nossa história. Fecha aspas. E Ginsburg termina esse prefácio citando Walter Benjamin. Uma frase de Walter Benjamin que diz assim, abre aspas, nada do que aconteceu deve ser perdido para a história, lembrava Walter Benjamin. Mas só à humanidade redimida o passado pertence inteiramente. Redimida, isto é, liberada, fecha aspas. O século XVI é o período renascentista na Europa, um período que começou no século XIV como um movimento cultural e intelectual, interessado em resgatar a cultura clássica. No Renascimento começa a acontecer a valorização do ser humano enquanto indivíduo. A visão de mundo estava mudando de teocêntrica para antropocêntrica, ou seja, de ter Deus como centro de toda a importância, passando por geocêntrica, para ter a Terra como o centro, até chegar à antropocêntrica, em que o ser humano seria o núcleo valorativo. A Renascença é um período que marca a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A gente vai ver que Menóquio já apresenta características da modernidade, como ser autodidata e ávido por conhecimento. Conhecimento tem tudo a ver com o renascimento.
porque se na Idade Média a fé tinha poder institucional, esse poder migra para o conhecimento no Renascimento. Enquanto isso, seus inquisidores estão engessados no medievo ainda. Vistos os prefácios, vamos entrar na história de O Queijo e os Vermes. Domênico Scandella, o Menóquio, nasceu em 1532. Só para a gente se situar com a nossa história, Pedro Álvares Cabral e outros portugueses já estavam azucrinando os indígenas há 32 anos, portanto, quando Menóquio nasceu. O primeiro processo acontece quando Menóquio tem 52 anos, na aldeia Monte Reale, nas colinas de Friuli, arredores de Veneza, norte da Itália, onde Menóquio sempre viveu. Era casado com 7 filhos. Ele se declara como moleiro por profissão principal, mas diz que também exercia as profissões de carpinteiro, marceneiro, pedreiro, entre outras. Mais tarde a gente fica sabendo que ele atuava como alfabetizador, sendo um dos poucos alfabetizados e com a prática da leitura na aldeia. As profissões tinham uma vestimenta específica, olha que interessante. A de moleiro era veste, capa e capuz de lã branca. E é assim que Menóquio andava e é assim que ele comparece no julgamento. Isso nos diz de uma sociedade regrada, obediente, em que algumas profissões, pelo menos, têm uma vestimenta ou cores específicas. Se vestir de acordo com a profissão exercida é uma forma de enfraquecer a individualidade, apagar um pouco os traços do indivíduo. A pessoa é o que faz, a profissão que exerce. E a informação de o que a pessoa faz e, portanto, o grupo que representa, essa informação chega aos outros da comunidade antes que a pessoa diga qualquer coisa, antes que se expresse, que se comunique. Porque a roupa anuncia, aquele lá é moleiro, aquele outro é lavrador, aquele é do clero. Ou seja, estamos falando de uma sociedade que valoriza muito o simbólico. O símbolo anuncia mais do que a comunicação verbal. Ao mesmo tempo, o símbolo também restringe, no caso, a roupa de cada profissão. Que é muito o que esta história conta. O moleiro devia ter ficado restrito ao grupo e às tarefas de moleiro, mas foi ter curiosidade por atividades de outro grupo. Foi ler e pensar e refletir sobre o que leu. E pior, foi comentar sobre essas ideias que teve. Então, por não ficar obediente no seu quadrado e ter tido a audácia de querer saber o que estava restrito ao grupo dos letrados, dos nobres, dos que têm acesso a bibliotecas, Menóquio precisava ser punido e vai a julgamento. Menóquio se apresenta às autoridades dizendo que é pobre, mas Ginsburg acha que sem dúvida ele estava exagerando. Isso está assim no texto. Abre aspas. Alguns anos depois, disse aos inquisidores que era paupérrimo. Não tenho nada, além de 2 moinhos de aluguel e 2 campos arrendados, e com isso sustentei e sustento minha pobre família. Mas sem dúvida, Menóquio estava exagerando. Fecha aspas. Além de tudo isso, ele teria sido magistrado da aldeia e administrador da paróquia de Monte Reale, mas Ginsburg explica que isso pode ter acontecido por um sistema de rotação de cargos na aldeia e que ele pôde participar por saber ler, escrever e somar. Menóquio foi denunciado ao Santo Ofício em 1583, acusado de ter pronunciado palavras heréticas e totalmente ímpias sobre Cristo. E tinha um agravante. A denúncia dizia que ele tentou infundir suas opiniões discutindo-as. Já pensou, gente?
um tempo em que, conforme o que a pessoa dizia, passava escutava e podia te denunciar. E mais, não podia conversar sobre qualquer assunto, que havia o risco de denúncia de heresia. O Santo Ofício contava com as delações. O Santo Ofício ou Inquisição, que era uma instituição da Igreja Católica criada para combater heresia, bruxaria e tudo que fosse considerado desviante da fé católica através de um tribunal. Ou seja, era um tribunal criado para cercear o pensamento, manter as pessoas disciplinadas de acordo com as regras da Igreja Católica por meio de coerção imposta pelo medo. Que tempinho, hein? Começa a investigação e pessoas da aldeia são entrevistadas e confirmam que Menóquio gostava mesmo de discutir sobre a fé. Esse julgamento, pessoal, não é nada muito diferente, assim, não é nada raro. Naquele tempo, a Inquisição e o Santo Ofício estavam mesmo julgando pessoas por heresia. O processo de Menóquio chama a atenção de Ginsburg pelo tamanho do processo, que era muito longo. Abre aspas. Discute sempre com alguém sobre a fé, e até mesmo com o pároco. As coisas da fé são grandes e difíceis, fora do alcance de moleiros e sapateiros. Para debater é preciso doutrina, e os depositários da doutrina são, sobretudo, os clérigos. Fecha aspas. A declaração desse conhecido de Menóquio, chamado Domenico Melchiori, mostra o modelo de cidadão exemplar que a igreja queria. Pelo menos é o que ele diz, talvez fosse esperto. Mas ele diz, nós não somos cultos, sobre o que vamos discutir? Discutir a fé é para os clérigos. E aí esse povo começa a contar ou inventar as coisas que Menóquio teria dito. E ele disse, abre aspas, Menóquio dizia não acreditar que o Espírito Santo governasse a igreja, acrescentando, os padres nos querem debaixo de seus pés e fazem de tudo para nos manter quietos, mas eles ficam sempre bem. Fecha aspas. Andava tão conversador o Menóquio que o pároco da vila levou ele para ir receber uns conselhos do vigário-geral para clarear as ideias. Ele prometeu que não ia mais falar nesses assuntos. Mas que nada. Seguiu falando de fé na praça, na taverna, nas estradas, vindo da montanha, numa casinha de sapê, falando com todo mundo. Tinha muita necessidade de compartilhar seus pensamentos. E vacilou nisso, porque as pessoas começaram a excluir ele e, por fim, denunciar. Ginsburg comenta que não consta nos autos a reação das pessoas a essas conversas, e claro que não iam dizer que também gostavam de falar sobre a fé. Imagina, sendo um assunto proibido, era quase um convite querer saber mais, pelo menos para quem tinha acesso a livros que instigassem o pensamento crítico. Eu acho que o grande erro de Menóquio foi a ingenuidade dele, ou foi confiança demais de que não seria denunciado ou condenado. Essas pessoas interrogadas, com as quais Menóquio trocava ideias, eram os amigos dele, dali da vila, que se conheciam há décadas. Então, talvez por isso Menóquio tenha confiado em compartilhar as opiniões com eles. Ou até tenha pensado que falando ia estimular nesses amigos que não sabiam ler a reflexão e que juntos poderiam então expandir o pensar a respeito da fé e do que dizia a doutrina católica. Sem dúvida, ao falar, Menóquio procurava pares para suas opiniões. Mas o que ele encontrou foi ignorância e traição. Talvez alguns até tenham tido inveja da capacidade argumentativa dele, da inteligência dele. A delação de Menóquio para o Santo Ofício foi anônima, mas os filhos dele constataram que foi o pároco de Monte Reale, chamado Odorico Vorai. Tinha algum ranço instaurado entre eles, porque Menóquio já ia há 4 anos se confessar em outra cidade. Sim, porque mesmo discordando de algumas ideias postas pela igreja, Menóquio seguia praticante da religião. Não existia a opção de não ser católico. Ou seja, os assuntos ligados à fé e à religião estavam no cotidiano de todos, mas era proibido pensar criticamente a respeito, era proibido duvidar de qualquer coisa a esse respeito. E, no entanto, todo mundo tinha que estar envolvido com a religião, indo à igreja, participando.
Era preciso estar muito anestesiado para estar vivendo algo e não questionar nunca. E a igreja conseguia essa anestesia coletiva pela ameaça, pelo medo. Será que tem gente que vive assim ainda? Sem nunca questionar o que é dito na imprensa, no governo, na reunião de condomínio? Acho que sim. Acho que ainda existe quem prefira viver acomodado, sem questionar. Porque até hoje, quem ousa duvidar e ir a fundo, corre o risco de ser excluído, rotulado de louco, de difícil. Pensar criticamente já não cobre o preço que foi cobrado de Menóquio, que pagou com a vida, mas ainda é atividade marginal. Abre aspas. A hostilidade do clero local pode ser facilmente explicada. Como já vimos, Menóquio não reconhecia, na hierarquia eclesiástica, nenhuma autoridade especial nas questões de fé. Que papa, prelado, padres qualquer, e dizia essas palavras com desprezo, dizia que não acreditava neles. Mas o que é que realmente Menóquio dizia? Não só blasfemava desmesuradamente, como sustentava que blasfemar não é pecado, acrescentando com sarcasmo: cada um faz o seu dever, tem quem ara, quem cava, e eu faço o meu, blasfemar. O ar é Deus, a terra, nossa mãe. Quem é que vocês pensam que seja Deus? Deus não é nada, além de um pequeno sopro e tudo mais que o homem imagina. Tudo o que se vê é Deus e nós somos deuses. O céu, a terra, o mar, o ar, o abismo e o inferno, tudo é Deus. O que é que vocês pensam? Que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria? Não é possível que ela tenha dado à luz e tenha continuado virgem. Pode muito bem ser que ele tenha sido um homem qualquer de bem ou filho de algum homem de bem. Fecha aspas. Menóquio pressentiu que estavam tramando contra ele e foi se aconselhar com um padre que era amigo dele da infância, que aconselhou Menóquio a se apresentar espontaneamente ao Santo Ofício, a ser obediente, dizer o que queriam saber, mas que era para não falar demais, dizer só o que fosse perguntado, que esse padre amigo conhecia bem o linguarudo que era Menóquio. E um advogado, vejam que já existia advogado no século XVI. Esse advogado aconselhou que ele dissesse que nem ele mesmo acreditava nas coisas que andava dizendo. Ele foi convocado pelo tribunal eclesiástico, foi lá espontaneamente no dia marcado, mas quando chegou, o inquisidor mandou algemar e prender, para que ele passasse por um interrogatório. Eu acho que quando ele vai para esse primeiro chamado, ele está bem feliz de finalmente poder ser ouvido, escutado por pessoas letradas que liam, finalmente poder discutir com alguém que estava ali no mesmo nível de leitor que ele. Mas aí ele chega e é preso. Esse padre amigo da infância de Menóquio, chamado Giovan Melchiori, tinha sido julgado pelo Tribunal da Inquisição por suspeita de heresia poucos anos antes do processo de Menóquio. A sentença dele foi reconhecida como ligeiramente suspeito de heresia e seguiu a vida. Eu gosto que quando era alguém do meio dos padres e dentro da igreja, alguém que podia ser útil para a igreja de alguma forma, aí o Tribunal da Inquisição era flexível e a sentença sai como ligeiramente suspeito de heresia. Abre aspas. Apesar dos conselhos, demonstrou-se muito loquaz, ainda que procurasse expor sua própria posição sob uma luz mais favorável do que aquela que se depreendia dos testemunhos. Fecha aspas. Menóquio não via nada de errado em refletir sobre religião, em ponderar sobre o que os padres diziam. E pensava que, se explicasse como ele pensava, todos iriam ver que realmente não há nada demais e é até muito bom que as pessoas pensem por si. E aí está o erro dele, porque a igreja sabia sim o quão promissor pode ser as pessoas pensarem por si próprias. Quem pensa de forma independente pode questionar a validade de uma religião rigorosa que decide como as pessoas devem viver. E com muita gente se perguntando isso, a igreja poderia perder poder e espaço na sociedade.
Menóquio achava que estava ensinando a validade de pessoas como ele refletirem criticamente, mas a igreja já sabia que as pessoas do povo podiam refletir se fossem estimuladas por livros e conversas, e é justamente isso que queriam impedir. Menóquio foi longe nas suas reflexões, mas não alcançou a intenção de manipulação da igreja, não alcançou a maldade, a perversidade da Igreja Católica. Para se livrar das acusações, Menóquio afirma que quando ele conversava sobre fé com as pessoas, era o espírito maligno fazendo ele acreditar naquelas palavras. Talvez ele pensasse que era uma confissão dessas que os inquisidores quisessem escutar. Mas o que aconteceu foi que essa afirmação complicou ainda mais a vida dele. Na verdade, qualquer coisa que Menóquio dissesse só complicaria mais, porque os inquisidores torciam o depoimento como bem quisessem. E ele, tendo sido denunciado por um padre, não tinha muita chance. Mas o que afinal Menóquio tanto falava para os outros? Ele tinha uma ideia própria de cosmogonia, ou seja, tinha uma teoria para como que foi a criação do universo. Isso aparece na parte 3 e está assim. Abre aspas. Menóquio expôs sua singularíssima cosmogonia, da qual o Santo Ofício já ouvira comentários confusos. Eu disse que, segundo meu pensamento e crença, tudo era um caos, isto é, terra, ar, água e fogo juntos. E de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. A Santíssima Majestade quis que aquilo fosse Deus e os anjos. E entre todos aqueles anjos estava Deus, ele também criado daquela massa, naquele mesmo momento. E foi feito Senhor com 4 capitães, Lúcifer, Miguel, Gabriel e Rafael. O tal Lúcifer quis se fazer de Senhor, se comparando ao rei que era a majestade de Deus. E por causa dessa soberba, Deus ordenou que fosse mandado embora do céu com todos os seus seguidores e companhia. Esse Deus depois fez Adão e Eva e o povo em enorme quantidade para encher os lugares dos anjos expulsos. O povo não cumpria os mandamentos de Deus e ele mandou seu filho, que foi preso e crucificado pelos judeus. Todos somos filhos de Deus, da mesma natureza daquele que foi crucificado. Fecha aspas. É daí, dessa cosmogonia, que sai o título do livro de Ginsburg, O Queijo e os Vermes, da metáfora que Menóquio usa para explicar que o universo todo, inclusive Deus, teria surgido de um grande caos, em que os elementos estavam misturados. Esse caos não lembra a vocês o Big Bang? Menóquio estava sendo julgado por pensar parecido com o que os cientistas do futuro acabariam por constatar. Outra opinião perigosíssima de Menóquio era a de que todos somos filhos de Deus, da mesma natureza daquele que foi crucificado. Isso incomoda a Igreja, porque se somos todos filhos de Deus, todos teríamos os mesmos poderes de Jesus, seríamos todos divinos, e isso acabaria com a necessidade de padres para resolver pecados e igreja para ser lugar de rezar, porque todos seriam um canal direto com o Criador, se aproximando muito do que Lutero sugeriu, de que não precisamos de intermediários entre o divino e a fé. Os inquisidores perguntam se Menóquio estava falando sério ou brincando, e se era ação da mente, numa tentativa de descredibilizar o acusado. Ele responde que está falando sério e que não estava louco. Um filho de Menóquio foi aconselhado a espalhar o boato de que o pai era louco ou possesso para amenizar a culpa. Mas isso não deu em nada, até porque era do interesse dos inquisidores punir esse homem que andava falando e tendo ideias, para servir de exemplo a outros que se atrevessem a questionar o que a igreja dizia. Esse filho também consegue um advogado e, junto com os irmãos, pressiona o padre delator a escrever uma carta a Menóquio, dizendo como ele deveria agir para atenuar as acusações. O padre escreve que ele deve dizer que não acreditava em nada que não fossem os mandamentos e que estava disposto a morrer pela fé.
No final do primeiro interrogatório, Menóquio pede misericórdia. Abre aspas. Senhor, o que eu disse por inspiração de Deus ou do demônio, não confirmo nem desminto, mas lhe peço misericórdia e farei o que me for ensinado. Fecha aspas. Isso dele não desmentir o que tinha dito, os inquisidores não gostaram. É uma doideira, porque os interrogatórios são baseados no que as outras pessoas disseram que o acusado falou. Não tem nada gravado, documentado, claro, não tinha como ter, né? Mas reparem na fragilidade das acusações e da coisa toda. A pessoa acusada tinha muito pouca chance de se safar se a igreja já tinha determinado que a pessoa era culpada. As indagações de Menóquio, o que ele conversava com as pessoas, são perfeitamente razoáveis. Por exemplo, ele questiona em conversas com amigos que ele julgava serem amigos, né? Ele pergunta, afinal, da onde sai tamanha autoridade do Papa? É mais do que natural se fazer essa pergunta. O estranhíssimo era que a maioria das outras pessoas do tempo de Menóquio não se fizessem a mesma pergunta. E pensar que até hoje tem quem aceite cegamente o que os religiosos, pastores e padres dizem e não submetam a um crivo de criticidade, não perguntem de onde sai a autoridade para dizer isso ou aquilo. Outra, Menóquio teria comentado para que é que precisava missa para os mortos, um serviço pelo qual as pessoas tinham que pagar para a igreja. Acho que até hoje as missas na Igreja Católica cobram para rezar pelos mortos, né? Aquelas missas de 7º dia. Então que ele fazia perguntas pertinentes, que precisavam mesmo serem feitas. Só que levantando essas questões, Menóquio estava contrariando a doutrina da Igreja Católica da época. O padre amigo dele tinha dito, tenta falar pouco, e Ginsburg escreve, abre aspas, Menóquio evidentemente não conseguia se controlar, fecha aspas. Acho que ele sentia um certo orgulho por chegar nessas observações, e não é para menos. No meio de tanta gente doutrinada, ser um pensador crítico enchia ele de orgulho. Num testemunho, Menóquio confirmou que queria ter oportunidade de falar e de ser ouvido por quem tinha poder. Abre aspas. É verdade, eu disse que se não tivesse medo da justiça, falaria tanto que iria surpreender, e disse que se me fosse permitida a graça de falar diante do Papa, de um rei ou príncipe que me ouvisse, diria muitas coisas, e se depois me matassem, não me incomodaria. Então, incentivaram-no a falar. Menóquio abandonou qualquer reticência. Fecha aspas. Nisso ele já estava preso há meses. Abre aspas. Começou denunciando a opressão dos ricos contra os pobres através do uso de uma língua incompreensível como o latim nos tribunais. Na minha opinião, falar latim é uma traição aos pobres. Nas discussões, os homens pobres não sabem o que se está dizendo e são enganados. Se quiserem dizer 4 palavras, tem que ter um advogado. Fecha aspas. Vejam que pertinente a observação dele, de que os pobres são excluídos pelo uso do latim. Ou eram excluídos, né? Que latim que poucas pessoas do povo dominavam, talvez ninguém. O sociólogo francês Pierre Bourdieu cunhou o termo violência simbólica na década de 1970 para explicar uma forma de violência sutil e invisível que se manifesta através de meios simbólicos, como a comunicação e o conhecimento, e que resulta em dominação. Essa violência, muitas vezes, não é percebida nem mesmo pelas vítimas, que a naturalizam como parte da ordem social estabelecida. A violência simbólica é a imposição de um sistema de valores, crenças e práticas culturais de um grupo dominante sobre outros grupos, que acabam internalizando essa dominação como legítima. Por exemplo, o uso da língua. Por exemplo, a imposição da religião, de práticas culturais. Menóquio estava falando uma grande verdade e, por isso, incomodou tanto os poderosos. Menóquio defendia uma religião simplificada, em que as pessoas fizessem como Jesus e seguissem a lei de amar a Deus e ao próximo.
As perguntas seguem no interrogatório e ele se exalta, dizendo, abre aspas, e vocês, padres e frades, querem saber mais do que Deus, são como o demônio, querem passar por deuses na terra, saber tanto quanto Deus da mesma maneira que o demônio. Quem pensa que sabe muito é quem não sabe nada. E, abandonando toda a reserva, toda a prudência, Menóquio declarou recusar todos os sacramentos, inclusive o batismo, por serem invenções dos homens, mercadorias, instrumentos de exploração e opressão por parte do clero. Acho que a lei e os mandamentos da Igreja são só mercadorias e que se deve viver acima disso. Sobre o batismo, comentou: acho que quando nascemos já estamos batizados, porque Deus, que abençoa todas as coisas, já nos batizou. O batismo é uma invenção dos padres, que começam a nos comer a alma antes do nascimento e vão continuar comendo-a até depois da morte. Fecha aspas. E tá errado, gente. Fala do batismo e dos outros sacramentos, desconstruindo a validade deles, porque o povo tinha que pagar por todos esses sacramentos, né? Ginsburg diz que é quase insolência a forma de Menóquio mostrar independência de julgamento e demonstrar que tem direito a uma posição autônoma. Já eu acho insolência da Igreja em agir por impedir que as pessoas pensassem. Menóquio fez muito bem em questionar essa autoridade. O que vocês acham? Só que, no tempo em que ele viveu, questionar o autoritarismo significava pagar com a vida. Eu adoro quando ele diz, abre aspas, bastariam só 4 palavras para a Sagrada Escritura, mas é como os livros de batalha, que vão crescendo, fecha aspas, alertando para o esforço da Igreja em aumentar a própria importância, para que as pessoas achassem que era necessária, como aumentar o texto das Sagradas Escrituras, que afinal foram escritas por homens. Menóquio diz, abre aspas, meu espírito era elevado e desejava que existisse um mundo novo e um novo modo de viver, pois a Igreja não vai bem e não deveria ter tanta pompa. Fecha aspas. E ele estava sendo corajoso, expondo assim o que pensava, mesmo sabendo que podia ficar preso para sempre ou ser morto, como de fato foi. Corajoso ou tolo, sei lá. Nessa parte, concluímos a parte 6 do livro e Menóquio já pediu misericórdia formalmente 2 vezes, por cartas, que ele escreve aos inquisidores. Por hoje eu fico por aqui, mas na próxima faixa bônus continua a história de Menóquio e os comentários de O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg. E vou comentar também sobre o filme inspirado nesse livro, de 2018, do diretor italiano Alberto Fazzullo. Até lá, fiquem bem, um abraço!